Tá no chat aí o link. Vamos esperar o pessoal chegar. São 513 pessoas. E meu dedo está até cansado aqui de permitir. Boa noite, Armindo. Maria Sena, o link está no e-mail? Está no coletivo Manos e Manas. Obrigado, Lília, por boa noite, gente linda. E vamos dar início na nossa live. Nós vamos tentar fazer de uma forma didática, dinâmica, para que todos possam ter acesso ao conteúdo. Onde que eu me vejo aqui agora? Teremos momentos de blocos com perguntas. Então, a cada tópico que o Zé G passar, vocês vai aparecer aí, anotem perguntas, tal, para a gente ir fazendo em blocos, tá bom? Então, que a gente entre em cena, cada um e cada uma, não só a Maria Sena, mas estamos agora, cada um e cada uma, em cena, no palco da vida, enfrentando esse momento de pandemia, esse momento de dor, mas estamos aqui tentando se fortalecer por outros caminhos. Então, uma boa noite a cada um e a cada uma. Zé G? Então vamos lá. Primeiro, eu preparei um material para a gente dar início. E aí eu vou colocar esse material no ar. Depois, quem se interessar por esse material, a gente disponibiliza. Tá ok? Naquele mesmo e-mail que vocês receberam. Combinado? Então vamos lá. Colocando o material. Na verdade, esse é um projeto voltado através da Lei Aldir Blanc, aqui na cidade de Alpinópolis. E nessa proposta, aqui na cidade, eles fizeram no sistema de bolsas. E aí, a bolsa que eles ofereceram através dessa lei era para a gente fazer alguma atividade. Então, a gente já realiza aqui com o GTO-MO, Grupo de Teatro do Oprimido Monte das Oliveiras, que a gente está nessa caminhada há cerca de 18 anos, a gente resolveu partilhar a nossa trajetória. Ou seja, Teatro do Oprimido e a trajetória compartilhada. Aí eu passo para Ana Maria. Bom, pessoal, então nós temos aqui hoje o nosso apresentador, Zé G. Gerais, arte educador social em multilinguagens, pedagogo, coordenador geral do GTO-MO. Temos uma convidada muito especial, não só pelo que ela significa na sua trajetória, mas pelo ser humano que ela é, Maria Sena, cineasta, direto do Rio de Janeiro conosco. Ana Borboleta, fazendo um papel aí mediando, sou arte educadora social, sou pedagoga. Gente, desculpa, não posso deixar de dizer que sou irmã do Zé G. E a Rosimeire Silva, arte educadora social, pedagoga, que está fazendo o papel de facilitadora. Então estamos aqui todos, um grande elenco. E vocês fazendo parte aí deste processo. Vai chegar a nova tela para ela. Chegou, Borboleta? Não, chegou. Zé G. Gerais, aprendiz, transformador, resiliente, criativo, defensor dos direitos humanos, arte educador social em multilinguagens há 21 anos, pedagogo, fotógrafo. Suas obras, Zé G trabalhou com envelhecimento, deficiência intelectual, uma emergência silenciosa, foi um trabalho na APAI. Trabalhou com exposições de linguagens idiomáticas pela ação educativa. Ele é arte educador social no projeto, na ação educativa. Trabalha com adolescentes com privação de liberdade, medida socioeducativa.
Tem um livro na linha tênue, são as experiências de arte e educação na privação de liberdade, um livro que apresenta todas as experiências dos arte-educadores do projeto, e é isso daí. Nesse processo artístico segue aí a sequência dos encontros. Bom, para mim, o teatro do oprimido não é uma busca, mas é uma construção. E essa dinâmica de fazer essa roda de conversa virtual, né, essa live formativa, o objetivo é apresentar informações das nossas práticas. E nesse sentido, a gente promover o conhecimento entre nós, promover conhecimentos a partir da nossa prática e da experiência de geral, né, que a gente faz na roda de conversa final. Eu começo aí com um mapa mental, né, em que as palavras GTO, Grupo de Teatro do Oprimido, Monte das Oliveiras, ele enfrenta algumas questões. Na parte de cima, aquelas que a gente consegue e busca, idealiza. Na parte de baixo, aonde são as nossas dificuldades. E a cor de cima é a mesma da cor de baixo para fazer o contraponto. Ou seja, GTO-MO, união e ao mesmo tempo dificuldades, né? GTO-MO, arte, e o contraponto que põe a essa questão de arte é a tradição. GTO-MO busca uma identidade cada vez mais forte para fugir das questões da identidade comum. E o GTO-MO busca cultura, promover culturas. E dentro dessa perspectiva, sair do contexto de encenação. A gente é um grupo em que as pessoas têm como um grupo que faz a Paixão de Cristo na nossa região, considerado uma das mais importantes aqui no sudoeste de Minas. Então a gente tenta, através do teatro do oprimido e através de outras linguagens, uma forma em que a gente foge do contexto de encenação bíblica e vai cada vez mais na questão da cultura, das outras possibilidades em arte. Também a gente busca para o grupo a questão da formação, em contraposição da alienação, busca também a nossa afirmação enquanto grupo nesse processo, em contraponto à acomodação, e também busca a inclusão, no contraponto daquele tipo de teatro que busca só o mérito, né? O GTO-MO tem um diferencial em que ele parte da religiosidade e não da religião, da religiosidade, para combater a questão dos dogmas de algumas religiões. Não combater, mas de combater, colocar a questão da pluralidade nas religiões. E o que a gente faz é teatro do oprimido, dentro de um processo, e não um produto final acabado. Para nós, o teatro do oprimido, o que vale é o processo desse contexto, e não a peça final. Eu sempre converso que se o processo é bom, o resultado de processo final vai ser ótimo, tá certo? Para contar dessas experiências, eu pensei, né, através da minha curadoria, e a curadoria é uma questão que está muito em pauta hoje, né? O que a gente escolhe, para onde que a gente vai com aquilo que a gente quer. Então, a minha curadoria foi no processo de formação, né? E para mim, esse processo de curadoria é aquilo que me toca e se faz sentido para mim. Quando uma coisa me toca e faz sentido, no caso para nós, é porque a gente parte para um processo de significados, né? E aí, a fundação do GTO Monte das Oliveiras, ele começou lá em 2003, né? Quando
juntaram aqui na cidade a gente tem um espaço bíblico, Monte das Oliveiras, que ele tem 91 mil metros quadrados. E antes da gente fundar o grupo de teatro do oprimido, vinha outro grupo da cidade maior vizinha, fortalecendo muito aquela questão que o santo de fora é que faz milagre, não que a gente seja santo, mas que as pessoas da cidade não tinham essa capacidade de fazer uma apresentação teatral e nem sequer às vezes de fazer teatro. Então, em 2003, juntaram-se 3 grupos, que hoje seria o que a gente chamaria de coletivo. Esses 3 grupos que não tinham linhas teatrais definidas, né? Era um grupo de igreja, o grupo que eu estava coordenando, ele estava numa região rural, um grupo da cidade e pessoas independentes. E aí, nesse processo de discussão, a gente já trabalhava e já estudava o teatro do oprimido. Eu fiz a proposta da gente se aprofundar na linha do Augusto Boal, na linha do teatro do oprimido. E aí a gente vem de lá para cá desenvolvendo. A questão desses 18 anos, que percorre também a maioria dos grupos no Brasil, principalmente grupos independentes, é a questão da falta de incentivos, né? Da falta de investimentos. E a gente vem passando isso durante esses 18 anos, né? Outra coisa, Minas é um estado muito religioso, e religioso na questão do conservadorismo da religião. E aí a gente vem com uma proposta diferenciada, que não era só encenar. Aí eu coloquei 2 imagens do grupo. A primeira, que é sempre os ensaios iniciais, e a segunda é o ensaio no momento da apresentação. A gente trabalhou, eu vou falar depois da formação desse grupo, mas a gente trabalhou com, no início, 56 pessoas, chegou-se a 180 e nós não demos conta. A gente trabalha, então, em torno de 100 pessoas no grupo hoje em dia. Nessa próxima imagem, a gente tem um cenário de frente, que são 50 metros quadrados do palco frontal. E aí, todo ano a gente faz modificações, se vai fazer o Rio Jordão, ou se vai fazer a Lagoa, ou o que vai fazer nesse cenário. Então, além dos monumentos que o Monte das Oliveiras tem, a gente faz o que? A gente constrói outros cenários. Construir literalmente. A gente utiliza de maquinário, utiliza de material de porte, e depois a gente tem que deixar ao final dos espetáculos do mesmo jeito que estava. Uma outra questão que chama atenção no grupo é que participam no grupo crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos. Eu ouso dizer que idoso é eu e alguns estão ficando, mas a gente ainda não conseguiu atingir o público, o meu público, né, que eu estou chegando. A gente vai chegar lá um dia. Então vocês podem ver que tanto crianças pequenas, e aí está o filho da Lilian, o de cabelo enroladinho, a Lilian que está participando aqui. A Lilian é uma das poucas pessoas que está há 18 anos no grupo. Ela cresceu no grupo. Na verdade, ela cresceu comigo, porque eu dei oficina para ela quando ela tinha 6 para 7 anos de escultura e argila. E depois, na formação do grupo de teatro do oprimido, ela veio, constituiu a família, e toda a família dela, o Joelson, o Luiz Henrique e o Matheus, e agora, logo logo, na próxima paixão, o João Miguel, vão estar participando no grupo. Como eu disse, para nós, o importante é o processo, o importante é o que a gente coloca para a discussão. Então aí está uma paixão de 2011, em que a gente colocou Jesus como negro, mas não só na figura de negro, para que provocasse o debate, mas em todo o processo da paixão, a questão racial que foi colocada. E o público? A gente, sem dinheiro, a gente tem que contratar arquibancada, e a gente vem patrocinado por arquibancada. Então a gente tem público em torno de 2 a 3 mil pessoas. A gente chegou a fazer, o grupo conseguiu fazer 3 espetáculos. Quinta, que é quando vem a grande imprensa. Sexta-feira, que é quando vem os turistas. E o sábado, aquelas pessoas que chegam depois na cidade. A gente fala que é o espetáculo que a gente mais gosta, que é o de sábado.
E aí, é mais ou menos esta questão de público nosso. Aí está uma amostra do público. Eu vou tentar passar um vídeo. Vamos ver se vai travar. Aí eu vou pedir pro pessoal desligar as câmeras, que às vezes ajuda. Mas bem curtinho para vocês terem uma ideia como é que funciona. É bem curtinho. Vamos ver se acontece. Milhares de pessoas acompanharam ontem em Alpinópolis a encenação da Paixão de Cristo. As pessoas puderam participar da representação dos últimos momentos de Cristo na Terra. São pelo menos 3 horas de preparação e é ali mesmo, nos bastidores, que o elenco demonstra os ensinamentos de Jesus. Mas o público também conhece os passos de Jesus. E é numa caminhada custosa, no meio da terra, das pedras, que eles vão andando até chegar no Monte das Oliveiras, aqui na cidade de Alpinópolis. Uma caminhada que vale a pena? Compensa muito, é um sofrimento muito bom. Sofrimento por Deus, por Jesus. No alto da montanha, o sol brilha na sua intensidade. E guarda-chuva por aqui não é mero detalhe. No palco, o grupo de teatro do Oprimido propõe uma reflexão diante da história de fé mais antiga do planeta. Você, meu filho, será o exemplo para a humanidade. Mesmo que sua caminhada pelo certo, às vezes trará aflições. A encenação da Paixão de Cristo no Monte das Oliveiras acontece há 15 anos. São mais de 100 integrantes falando sobre o tema Uma Paixão pela Fé. O espetáculo muda todos os anos, por isso, a cada exibição é uma emoção diferente. É uma emoção que contagia o coração de todo mundo, toca cada um que vem e cada ano que passa é uma surpresa, uma emoção maior ainda. A gente fica muito emocionado. Tem muita cena que eu arrepiei, é muita emoção. Em 1h50 de espetáculo, essa é a primeira vez que o público participa de perto com Jesus. Eles vão seguir Jesus durante uma via sacra até ele ser crucificado. Meu Deus! Por que me abandonastes? Os fiéis se compadecem com a dor de Maria. Mas representar cristãos que fazem parte da história do mundo não é tarefa fácil. É preciso sentir muito antes de encenar. É emocionante de novo. Eu me entreguei ao personagem de verdade. E assim, no momento realmente dói e você sente tudo que Maria está sentindo. É muito emocionante. Foi o papel, eu tenho 15 anos de grupo e foi o papel que mais me marcou até hoje. É a primeira vez que está fazendo Maria? É a primeira vez. É algo inexplicável, é um momento que eu vou guardar para toda a minha vida assim, como o momento mais importante dela. Só para ter uma ideia, né, como é que funciona. Podemos continuar? Sim. Sim. Então vamos lá. Borboleta? Bom, pessoal, então, nessa primeira parte que foi falado sobre o histórico dos 18 anos do GTO-MO, se alguém tiver uma pergunta, anotem essa pergunta, né? Mande aí para o chat, ou anotem para que depois possa ser feita, porque aí nós vamos fazendo em blocos. Combinado? Bom, então, na mesma linha que a gente propôs aqui, para essa nova pauta que está em cima, que é o processo de agrupamento teatral, eu coloquei da onde que a gente parte o grupo e sempre na linha da primeira apresentação. O lado de cima, aquilo que a gente busca, e o lado de baixo, o contraponto que tem da situação. Então, para o grupo, sempre buscando a questão da qualidade. E a questão da qualidade, da quantidade, esbarra muito nessa questão da qualidade. Então, quando nós chegamos a 180 pessoas no elenco, a gente teve uma dificuldade muito grande de organizar, principalmente porque são faixas etárias bem diferentes e bem específicas. Já na questão da organização, como está aí no verde, é o planejamento. Quando o planejamento não é todo estruturado, compromete muito com a nossa organização. Mas a gente tem conseguido a cada vez aperfeiçoar a questão da organização no grupo.
como ponto positivo. Por outro lado, a questão do apoio. A gente tem apoio de alguns setores da cidade, em específico os comerciantes da cidade, e eu posso dizer que nesses 18 anos, quase que um total abandono por parte do setor governamental, por parte da prefeitura, do estado e do governo federal. A gente aqui na cidade, nesses 18 anos, a gente teve uma gestão de prefeito que ajudou do início ao final, todas as etapas, e discutia o projeto com a gente. Hoje a gente manda projeto, ou em outros anos, que a pessoa só fala pra gente: a gente vai tentar ajudar vocês, a gente vai ajudar vocês. E aí, às vezes passa esse valor e às vezes não passa esse valor. Outra questão é que o grupo tem uma força imensa, né? E sai da insignificância enquanto grupo. Ele cada vez se firma como um grupo consolidado na cidade. A questão política, ela está sempre evidente, tanto das nossas ações, como também no processo textual, em detrimento da questão da alienação. A gente sempre procura ser representativo daquilo que a gente faz, ter muito significado dentro do grupo, ao invés de fazer uma peça normalmente de fachada. E cada vez mais buscando a questão do colegiado, do colegiado no grupo, e não de uma direção única e específica. Por fim, a questão do engajamento. A gente tem várias pessoas que são engajadas no grupo, e cada vez menos aquelas pessoas que estão no processo de acomodação. E aí, para vocês terem uma ideia, como eu disse lá no final, 3 grupos de pessoas independentes formaram esse agrupamento teatral. Iniciamos com 56 pessoas, na maioria mulheres, e a Paixão de Cristo é uma história masculina, né? Então vocês devem imaginar, só apóstolos são 12, logo de cara. Você imagina, 56 pessoas, né? E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo essas pessoas que faziam 2, 3, 4, 5 personagens, e incluindo outras pessoas, e aí por isso que o grupo aumenta para 80, 100 e 180, e aí essa dificuldade em chegar em 180. A gente começou no início com 3 coordenadores, depois um coordenador e coordenadores e coordenadoras por setores, por núcleos de cena. Depois a gente foi para uma coordenação colegiada. Depois tentamos outro processo, que era a coordenação colegiada e representante por núcleos, quando chegou no 180. E hoje a gente é um coordenador geral e uma coordenação específica. Do agrupamento, do processo de agrupamento teatral. Uma outra pauta que a gente colocou é o teatro do oprimido na perspectiva de transformações. A gente é um grupo que no início a gente praticava, a gente chegou a fazer o teatro invisível, a gente fez teatro fórum, a gente chegou a fazer o teatro legislativo aqui na Câmara Municipal, mas com a minha ida e a ida de algumas pessoas do grupo, uns fazendo faculdade fora, eu indo fazer projeto em São Paulo, o grupo de teatro do oprimido ele ficou muito em função dos jogos e exercícios teatrais e também em função da discussão das peças teatrais, enquanto proposta de discussão. Então, o teatro do oprimido, a gente busca nessa palavra maior, que é transformação. Transformar as nossas ações. No vermelho aí, tanto pessoal como social. E o grupo, né, a gente cada vez mais sair do grupo e ir para a sociedade, fazer práticas na sociedade. Ou seja, sair de uma questão reflexiva, tão somente, mas também ir para a prática. E aí cada vez mais dando significado à nossa teoria. Por outro lado, discutir mais questões políticas, sociais, ao invés da alienação. Buscar o real em contrapartida do ideal. E o teatro do oprimido, ele na verdade é uma das propostas que muito se aproximou por conta de Paulo Freire. Augusto Boal bebeu na fonte de Paulo Freire. E isso é muito significativo para a gente que utiliza Paulo Freire em nossas ações também educacionais. Essa questão das transformações,
aliar a questão do teatro do oprimido com a pedagogia do oprimido. Pedagogia da libertação, né, de Paulo Freire, que Augusto Boal contou algumas vezes desta relação que ele teve com Paulo Freire no início do teatro do oprimido. E a gente sempre sair da condição de oprimido, e aí a gente ainda este ano ia fazer uma reunião para alterar o nome do grupo de teatro do oprimido, Monte das Oliveiras, para grupo de teatro do oprimido e da oprimida no Monte das Oliveiras. A gente esse ano acabou não conseguindo fazer a reunião final, pós-encerramento de peça, e não conseguimos alterar o nome ainda. Mas a gente trabalha nessa perspectiva de sair da condição de oprimido, oprimida, sem se tornar um opressor ou opressora. Busca sempre a questão de pessoas em situação de vulnerabilidade, né, serem protagonistas das nossas ações. Não basta ser um ator ou uma atriz, basta participar de todo o processo. E por outro lado, né, eu gosto muito de fazer a metáfora do nosso teatro do oprimido, do teatro do oprimido que a gente vem buscando, com uma relação de um quebra-cabeça. A gente trabalha muito a questão do processo, essa montagem do que o quebra-cabeça pronto e acabado. E aí a frase do Boal, né, que eu gosto muito e para mim cai bem nessa questão: o teatro é uma forma de conhecimento e deve ser também um meio de transformar a sociedade. A gente sabe que a informação é cumulativa, mas o conhecimento é seletivo. E a gente busca selecionar esse conhecimento para a gente poder avançar. Eu estou dando uma corrida que é para a gente recuperar o nosso tempo, né? Aí umas fotos, a gente tem um espaço interno no Monte das Oliveiras, ele é interno, mas ele é externo ao castelo. Esse castelo chama Fortaleza Antônia, uma réplica da Fortaleza Antônia. E a gente tem o salão de ensaios, né, que também é um salão de reuniões. Fora a questão da paixão, a gente faz várias outras atividades. A gente teve a questão de uma jornada, né, que foram divididas em vários temas, e essa jornada ela propiciou vários debates. A gente gosta muito de fazer a questão da interação, né, das várias faixas etárias, para que a gente possa tanto ouvir as pessoas mais maduras e aprender também com as pessoas mais novas, fazendo essa troca, essa questão intergeracional. Então, pessoal, perguntas? Olha, eu queria também só fazer uma observação, porque nós temos participando conosco o Armindo Pinto, que foi coordenador do GTO em Santo André, hoje está lá na Bahia, mas o Armindo, ele proporcionou com os encontros que eram organizados em Santo André, foi possível que o GPO-MO da Ventania buscasse outros ventos, tantos aprendizados do grupo que saiu daqui de Alpinópolis para estar em Santo André participando da mostra e das atividades que fazia. Armindo, está guardado no coração de cada um e de cada uma, e as experiências estão aí no dia a dia de todos nós. Um salve aí para o Armindo. Para o próximo ponto, é uma questão que muito é colocado, a questão do teatro do oprimido, né? Pra gente, porque a gente passa de uma dualidade entre a religião e o contemporâneo. A gente na nossa dramaturgia, tem muito essa questão do religioso. E aí, nesse mapa mental, a questão da encenação, que é o que o pessoal sempre fala que a gente o faz, e a gente fala que não. A gente faz um teatro, a gente altera parte da história por uma parte reflexiva da pessoa ver aquela passagem. Da religião para a religiosidade. A gente não tem, na verdade, e a gente acaba percebendo que o que a gente mais tem é uma religiosidade e não obedecer a uma religião específica. O Monte das Oliveiras, ele é um espaço ecumênico. Isso também é importante. Sendo um espaço ecumênico, a gente tem essa liberdade de atuação. A questão do espiritual está linkada ao social. Vocês podem perceber que algumas palavras se repetem em algumas situações, e isso a gente acha importante porque está afirmando esse processo. Sair da questão bíblica e colocando alguns elementos que já foi da Bíblia, que são apócrifos e que hoje estão em questão,
né? A gente não segue literalmente a questão bíblica. Como eu disse, da cristã para a ecumênica, aquela questão de buscar o ideal através do real, e também sempre apontando alternativas na peça para a questão dos oprimidos e das oprimidas, né? Em detenção à questão do colocar todo mundo num balaio só e tratar como povo. Aonde estão realmente essas pessoas? E aí, entre o simbolismo e a questão significativa que a gente procura muito na nossa dramaturgia. Então, o teatro do oprimido, nessa dualidade, religião e contemporâneo, ele perpassa pela questão do real, né? Num campo do sobrenatural. Religião, a gente atua muito no campo do sobrenatural, do oculto, né? No sentido, quando atuamos nessa... Pra gente é um paradoxo, né? Teatro do oprimido às vezes, Monte das Oliveiras e a questão religiosa. E aí esse público que a gente o trouxe, ele vem entendendo essa nossa proposta. A gente também trabalha com uma das histórias mais conhecidas do mundo, né? Que é a Paixão de Cristo. E aí quando a gente coloca, e esse ano foi muito interessante, que a gente não apresentou, a gente ainda vai apresentar, mas a gente colocou a questão dos Apocalipse na Paixão de Cristo. E olha que coincidência, a gente teve quase que um apocalipse com a questão da Covid-19. E por outro lado, a gente sempre procura dar um simbolismo religioso às questões que a gente faz. A peça Logos e Paixão, como foi a palavra se fazer carne, né? E a peça Paradoxos da Paixão, de 2019, que foi a questão dos conflitos que a gente teve para a reflexão. Tanto os conflitos que existem na Bíblia, como os conflitos da sociedade em relação à Bíblia. Aí algumas imagens, né? A questão uma das paixões que nós fizemos foi o tributo à Paixão Mineira. A gente trouxe para a Paixão o terno de Folia de Reis. A gente trouxe para a Paixão um terno de Congado. E aí fez quase que uma paixão lúdica, com significados fortes em relação às questões sociais. Também a questão do combate à intolerância religiosa. A gente sempre coloca outras religiões junto à paixão, dando conexão tanto à questão bíblica como à questão teatral. E aí o público normalmente percebe onde é que está sendo colocado essas questões. A Paixão Mineira, a gente quis mostrar, o Armindo, a questão do ai, né? Onde é que está as festas culturais, a cultura popular. E então a gente trouxe da cidade as culturas populares que tem na cidade para uma paixão, e a gente deu o nome como a Paixão Mineira, tá? Uma outra atividade que a gente faz é um teatro-imagem. Um teatro-imagem é voltado na questão do gestual, da imagem em si, durante uma procissão que tem aqui na cidade. Essa procissão, em um só dia, tem de 7 a 8 mil pessoas, normalmente, e a gente apresenta o teatro-imagem no transcorrer dessa paixão. Aí está uma foto da de 2015. E aí está outra parte do 2016. É o Corpus Christi, na verdade. A gente chama uma parte do grupo, aquelas pessoas do grupo que estão interessadas, e a gente faz esse teatro-imagem em um determinado ponto da cidade, em que a procissão passa e assiste os movimentos, a imagem que a gente quer transmitir. Essa é a nossa dualidade entre religião e contemporâneo. Eu estou sendo bem sintético, tá, pessoal? Depois eu estou correndo, o que eu quero é a roda de conversa. Eu quero mais no virtual, na conversa. Então, pessoal, preparando aí as perguntas, né? Vamos interagindo e encaminhando as perguntas deste bloco. Da dualidade entre a religião e o contemporâneo. Nessa outra parte que eu trago para vocês, as nossas experiências, é a arte e a sua resistência frente aos desafios. A gente teve até algumas perguntas que veio já prontas, né, nas inscrições sobre essa questão. Então eu vou tratar aqui um pouco dessa questão. Artes cênicas, né?
Por que a gente escolheu o teatro do oprimido, ou da oprimida, e não um teatro religioso? Por quê? Porque a gente procurou o social e não só o espiritual. Porque a gente procurou o político e não só o religioso. Porque a gente procurou o humano e não só as divindades. Porque a gente procurou, dentro dos monumentos do Monte das Oliveiras, passar a nossa mensagem e não só um palco de atuação. Ou seja, porque a gente procurou uma questão mais ecumênica. Dei engasgada aqui, eu fui ler a pergunta do Armindo. Então, uma questão mais ecumênica e não só tão a questão cristã. E a gente é considerado um mega evento. O pessoal acha que a gente faz com rios de dinheiro tudo o que a gente faz, por ser um mega evento. Mas, na verdade, a gente recebe muito pouco, né? É quase que um passar de chapéus para poder fazer as atividades. Eu coloquei uma merreca financeira. Então, dentro das artes cênicas, a gente procurou uma coisa mais significativa para o grupo, para o geral, para a sociedade, ao invés de uma questão tão somente simbólica. E aí, essa arte, né, como eu disse ali, era uma opção política, né? E aí a gente entende que todo ato é político, para um lado, para o outro ou no meio. O protocolo, a gente quebrou o protocolo Monte das Oliveiras. Qual que era o protocolo? Tão somente apresentar peças religiosas e ir embora. A gente continua fazendo as peças religiosas, mas a gente vai além. Hoje a gente procura atender uma demanda específica de público, né? E o espetáculo teatral, como eu disse lá, é uma questão de um grande porte para questões ínfimas. A gente sai em todos os telejornais da região, todos os portais da região, do estado de Minas, e o pessoal acha que a gente está muito bem na fita, mas a gente busca esse recurso. E as questões sociais na textualidade. Na arte, tão somente, a gente não busca só a questão artística, mas a questão da textualidade enquanto formação. E aí uma frase do Boal que eu acho que ilustra bem isso: fazer teatro do oprimido já é o resultado de uma escolha ética, já significa tomar o partido dos oprimidos, que está lá no Outras Poéticas Políticas. Essa imagem vocês podem ver que numa crucificação a gente sempre coloca faixas, palavras disparadoras do que está acontecendo no real, né? Então foi uma época que teve o feminicídio muito forte na nossa cidade, em que as questões da droga e a questão do racismo era muito forte, e aí a gente colocou em algumas cruzes essas mensagens, e no texto também. Preparando aí as perguntas, né, para esse tópico, a arte e a sua resistência frente aos desafios. Nesse outro bloco, a questão dos jogos e exercícios teatrais, né, em tempos de pandemia. Eu acho que tanto nós, como todos os outros grupos, tanto do teatro do oprimido como do teatro em geral, enfrenta essa dinâmica, né, da falta de encontro, porque o virtual não supre essa questão. Então aquelas questões de práticas, né, que a gente estava exercendo decaiu em relação às atividades. A questão dos jogos e exercícios, a gente sempre coloca no grupo que não são brincadeiras, porque muitas vezes a questão dos jogos e exercícios teatrais são lúdicos, são reflexivos, mas não são tão somente brincadeiras. Brincadeiras porque muitas vezes é feito com prazer, mas a gente aprende com brincadeira também, mas ela não é enquanto elemento de distração. Ela tem uma intencionalidade, que não é só distrair. A gente busca também nessas dinâmicas cada vez mais focar para o coletivo e deixar o individual, né? Buscar as variantes dos jogos e exercícios teatrais, ao invés de ficar preso aos exercícios. E aí é interessante que o Boal também falava muito essa questão, né, das variantes, das possibilidades. A gente está sempre no campo dos multimeios, trazendo as várias questões artísticas para o palco, e aí nos palcos, né, as formas de palco, mesclando com plateia, né, ao invés de uma frente única, estando sempre buscando a questão entre o real e o ideal, mantendo uma dinâmica sempre viva e não estática.
E esses jogos, né, a gente está lá no viés do teatro do oprimido. Eu vou pular aqui, mas vou mandar para vocês esses links, que são alguns dos exercícios do grupo e as variantes desses exercícios que estão lá no YouTube, na página do grupo. E aí, essa frase do Boal, que para mim, ela também é muito chave nessa questão, que é o autoconhecimento, assim adquirido, permite-lhe ser sujeito, ou seja, aquele que observa, de outro sujeito, aquele que age. Permite-lhe imaginar variantes ao seu agir, estudar alternativas. E isso é uma das coisas que a gente mais o faz no Teatro do Oprimido, aqui enquanto jogos e exercícios teatrais. A gente tem, quando está todo o grupo reunido, a gente tem que ir para os espaços externos, porque não cabe todo ele no salão. A gente trabalha muito por grupos de cena, por núcleos, para atingir. É meio que o quebra-cabeça mesmo. Cada núcleo faz a tua junção, depois a gente vai para o geral e depois para o geralzão, né? Montando as interligações das cenas para poder ir para os ensaios, os grandes ensaios gerais. A gente não disponibiliza de microfone, a gente faz todo esse processo de ensaio, uma semana ou 15 dias antes de apresentar, a gente faz todas as gravações em áudio e monta a trilha. E aí, o pessoal do grupo não tem que dublar a sua fala, ele tem que fazer a tua fala, junto com o que está gravado. Então, depois que a trilha é dividida, o pessoal pega e decora o ponto de fala dele na trilha, e muitas vezes as pessoas que estão assistindo não entendem onde que estão os microfones, porque a pessoa está falando junto. E aconteceu já de acabar a força e o pessoal fazer a fala. Então eu fico muito feliz desse processo que a gente conseguiu construir nesses anos. Então, pessoal, preparando aí as perguntas desse bloco dos jogos e exercícios teatrais em tempos de pandemia. E aí a gente vem para esse mundaréu de palavras que a gente conversou até agora. Esse é o último mapa. Olha quantas das questões, dos conceitos, das palavras disparadoras que, assim, nesse tempo corrido, né, avoado, eu consegui falar aqui sozinho, que é muito ruim falar sozinho. E agora a gente parte para aquela roda de conversa, para que a gente possa discutir nossas práticas, nossos acertos, nossos erros, para a gente poder avançar nesse processo. E eu convido todos vocês agora a entrar nessa questão. Mas antes, Ana Maria vai falar. Tá muito animado aí, pessoal mandando pergunta, pessoal participando, pessoal fazendo comentário. Nós vamos dar início nessa roda de conversa com uma convidada, Maria Sena, uma mineira, cozinheira, pessoa extremamente humilde, corajosa, ousada, solidária e guerreira. Mas ela também é roteirista, tradutora, escritora, cineasta. Quem já assistiu O Pagador de Promessas? Bye Bye Brasil, Gaijin, Lua de Cristal, o último filme aí, Encantados, entre tantos outros. Filmes feitos em parceria com a Tizuka, que é sócia e comadre da Maria Sena. Alguém aí lembra da novela O Pantanal na Manchete? Produção das duas. E é com essa pessoa acessível que nós vamos entrar em contato. Vamos lá, Maria Sena. Nós vamos dar início aí com a conversa da Maria Sena, fazendo uma pergunta para ela. Maria, qual a importância do teatro do oprimido no seu processo artístico? Então, teve grande importância, sabe? Porque eu estudei na Universidade de Brasília, que foi um dos locais, né, que mais importante, que foi uma universidade fundada pelo
por eles, pelo Paulo Freire, pelo Darcy Ribeiro, pelo Anísio Teixeira. Então, a universidade, quando eu fui na universidade, eu tive um ano, não chegou um ano que eu estudei na Universidade de Brasília, ainda estava fervilhando as ideias dessas pessoas. Então, eu conheci Paulo Freire ali. Tinha todos os livros de Paulo Freire na biblioteca. Então, foi uma coisa assim, porque eu acho que o Paulo Freire é o bebedouro, né, do Teatro do Oprimido, do Boal. E em seguida conheci o Boal, o Teatro do Oprimido. O Boal vem em seguida com a história do Teatro do Oprimido, ele teve em Brasília também. E não que eu conhecesse em Brasília, mas eu conhecia a teoria dele de coisa. E acho fundamental a importância. E depois eu encontrei o Boal, saiu do Brasil, né? Quando ele foi. Você veja que a trajetória do Boal aqui no Brasil foi uma coisa importantíssima. Ele fez a Arena contra Zumbi, Arena contra Bahia, Arena contra Tiradentes, primeira Feira Paulista de Opinião. Depois ele foi para a América Latina e fez Bolívar, que é o libertador das Américas. Então ele esteve na Argentina, quando ele casou com a Sicília, e foi para o Equador, para o Peru. De lá ele foi para Portugal. Foi em Portugal que eu tive tive mais contato com ele, fiz amizade com ele. Inclusive, quando ele foi para Paris, ele me deu a casa dele para moradia. E eu via muito dele, que era de família. Ele me deixou a casa dele, e foi uma coisa assim, de extrema generosidade dele, né? Eu tinha um bebê já de 4 anos e estava esperando um bebê, e ele me deu a casa com tudo que tinha dentro e disse: mora nessa casa, fica com ela para você, até a gente se encontrar de novo no Brasil. E aí nós voltamos juntos, mais ou menos juntos, quando terminou a anistia, que foi em 1979. E lá em Portugal também ele fez trabalhos lá em Portugal, e de lá ele foi para Paris, onde foi que ele que rendeu bastante o trabalho dele. Mas eu acho super importante a visão dele, do Paulo Freire, sobre o sujeito e o aprendizado, né? E isso revolucionou, eu acho, naquela época, o Brasil inteiro, que de repente aprende. Então, esse assunto de que todos os seres humanos são atores, porque atuam, né? E são ao mesmo tempo espectadores, porque eles observam, né? O que é isso? Então, o ser humano, ele ao mesmo tempo ele atua, ao mesmo tempo ele se observa, e nisso está a consciência, né? Ele adquire a consciência. Então, ele tem mais de 20 livros publicados e traduzidos em mais de 20 línguas, e que pode ser publicado, que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Ele não se descuidou desse assunto da política, que isso é super importante, porque a política, a gente não pode deixar a política para lá, dizer não, isso é uma coisa que não tem nada a ver, assim como a religião, né, que o G estava falando, que ele foi vereador pelo PT aqui no Rio de Janeiro, de 93 a 97, aqui. E ele foi um grande vereador, fez grandes obras, principalmente periferia. Periferia a gente aqui chama os lugares onde vivem as pessoas que são mais vulneráveis, digamos assim, mais carentes das coisas, né? Então, aí ele fazia teatro com essas pessoas, as mulheres, né? As mulheres
posto de saúde, que iam no posto de saúde, também fazia teatro lá e teatro do oprimido lá. Porque, na verdade, não tem ninguém mais oprimida do que as mulheres que moram na periferia e que vão no posto de saúde naquela época, né? Então, o trabalho dele aqui era belíssimo. A gente via, de repente, estava andando na rua e encontrava com uma manifestação dele, com o teatro dele do oprimido. E uma vez eu ri muito, porque ele estava contando lá em Portugal que, porra, puta que pariu, que lá na Itália, ele levou a Cecília numa coleira do supermercado. Já contei isso para a Ana. Então ele levou a Cecília amarrada numa coleira, como se fosse um cachorro, de fazer compra. Ele estava fazendo compra, ele empurrava o carrinho e puxava a Cecília. E aí as mulheres deram bolsada, bengalada nele e tal. Eu falei, pô, mas foi ótima a reação. Aí ele, porra, quase me mataram, eu saí todo machucado e ainda foi para fazer BO, ainda foram fazer BO na polícia, demorou não sei quantas horas a voltar e ele estava morto de fome e não podia tirar nada do carrinho. Ah não, o carrinho tinha ficado no supermercado, ele não pôde tirar nada do carrinho, nem pagar nada. Eu falei, pô, é um sucesso total. Aí ele dizia que eu era sádica. Você não presta pra nada. Isso depois que ele tinha me dado a casa, dizia, vou tomar a casa que eu te dei. Eu ria muito com ele, porque era uma pessoa assim, fantástica, né? Mas eu acho que principalmente nós, o trabalho que vocês fazem aí é um trabalho de muita responsabilidade, de muita beleza e de muito maravilhoso, porque justamente ele é um trabalho que ele tira todas essas coisas que precisam ser tiradas. Ou seja, ele é um trabalho que ele mexe com o mais profundo de cada ser humano e coloca a saúde, né? Porque nós somos uma geração que tivemos tudo de bom, as pessoas mais importantes na nossa vida, né? Milton Santos, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro e milhões de outros que eu não vou lembrar agora no nosso país, que nasceram aqui. Claro, foram perseguidas, foram exiladas, voltaram e tudo, mas esse trabalho que vocês fazem aí, do jeito que vai logo fazer 21 anos, né? É um trabalho de grande beleza, porque é um trabalho artístico, né? Que é a coisa mais próxima de Deus, que é a arte, e ao mesmo tempo é um trabalho que é contra o preconceito, contra a misoginia, contra tudo que é ruim, que é de ruim, que está sendo no nosso país, que está, vamos dizer, tomando, né, o nosso país agora nesse momento. Então, eu acho que nesse momento que a gente está fazendo isso, eu, por exemplo, continuo fazendo arte, né? Continuo trabalhando, continuo fazendo arte, essa é a minha militância maior, né? E o que eu faço de arte é também dentro dessa visão da psicologia do oprimido, né? E aqui no Rio de Janeiro é bem forte esse trabalho do Boal, porque ele nasceu aqui, afinal de contas, né? E as pessoas aqui têm muito amor ainda por ele, né? Mas para mim é um grande presente ter conhecido vocês e a gente está conectado nesse trabalho que eu tenho fé em Deus que a gente vai viver todo mundo para continuar e que eu vou participar dele. Sou muito feliz por ter conhecido vocês e por hoje em dia ser parte deles. Maria, gratidão pela sua participação.
de Paulo Freire, porque, né, pedagogia do oprimido, o teatro do oprimido bebe na fonte de Paulo Freire. Então, pedagogia do oprimido, teatro do oprimido. E nós, esse ano, construímos uma parceria com a Maria Sena, com outros grupos, Frei Tito, Escola de Cidadania da Cidade Ademar, que é uma parceria com a Unifesp, e com outros grupos, o Tabuando, para que a gente deixe um projeto aqui no GTO-MO. Estamos aí convidando, Armindo. Armindo, vamos fazer essa parceria aí, Bahia, vamos enfrentar e quebrar as muralhas. E aí agora a gente vai para as perguntas, Armindo. Tô vendo você inquieto. Quer falar alguma coisa, Armindo? Não, aqui eu primeiro... Oi, boa noite para todos e todas. Primeiro que eu sou inquieto mesmo, né? Há que ser inquieto nesse mundo. Não tem muito o que falar, não. Eu queria parabenizar, porque até escrevi aí, eu tenho percebido a importância da Paixão de Cristo no Brasil. Todo o Brasil tem, aqui na Lauro de Freitas tem duas, uma grande numa praça central, arquibancada, som, não sei o quê, e outra menor, mas que eu considero muito mais, que é na periferia, né, e junta muita gente. Mas a minha questão é um pouco assim, como... É um trabalho incrível, junta muita gente, é incrível, é maravilhoso o que vocês fazem, né? E eu estou disposto, qualquer troca, qualquer composição. Eu estou aqui na Bahia, eu estava indo uma vez por mês a São Paulo, agora com a pandemia eu parei, né? Eu fui ao México em março, voltei para a Bahia, não saí mais de casa. Mas eu fiz uma pergunta que é ligada ao teatro oprimido, como se usa, se é que se usa, as dinâmicas, os jogos do teatro oprimido na formação, na construção das cenas da Paixão de Cristo, né? Só para encerrar, que assim, eu vejo que em outros lugares se faz a Paixão de Cristo e acabou, né? E que eu percebo pelos relatos de vocês é que vocês têm uma continuidade, tem um trabalho mais profundo, mais contínuo, né? Isso é muito legal, essa formação da pessoa mesmo. Enfim. E a gente está aqui na Bahia trabalhando no teatro oprimido também do jeito que dá, e é isso. E parabéns a vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Vou responder o Armindo, pode? Posso? Pode. Deixa eu abrir abriu, pronto. Armindo, assim, em uma determinada época, como eu estava explicando, a gente tinha mais ênfase na questão dos jogos e exercícios teatrais. Depois que parte do grupo ou foi estudar fora, no nosso caso, a gente foi atuar em projetos em São Paulo, projetos sociais em São Paulo, trabalhar, né? Ficou mais difícil. Mas, por exemplo, o pare e pense, né? Aquela pare e pense. É um dos exercícios que a gente mais usou nesse processo para discutir os personagens. Quem realmente foi Herodes? Qual que era realmente a condição de Salomé? Judas foi intencional, como apareceu o Evangelho de Judas, ou ele foi instrumento? Né? Ou ele foi o sacana? Então, no Pare e Pense, a gente teve muito sucesso na ocasião. Já os outros jogos de exercício, é aquela questão da pessoa que acha que teatro não é para ela, né? Que o teatro é uma questão de quem vai pro palco, é questão de ator, já vira pra Globo, essas coisas. E não, ela vê que ela faz teatro. Então, nesse processo dos jogos e exercícios, e aí tem vários deles, eu vou confessar para você, tá só para você aqui. Eu sou muito ruim para guardar nome de exercício, né? Mas lá na página do grupo tem vários deles que, tanto no processo de integração, como no processo de reflexão e identificação entre oprimido e opressores. Jesus foi uma pessoa oprimida. Como surge a iniciativa de trabalhar com o teatro do oprimido? Eu coloquei aí no começo da apresentação, né? Através dos processos, Paulo Freire lá atrás e Augusto Boal nas formações que a gente teve. Ana Maria fez formação com Augusto Boal, eu recebi as indicações do livro do Augusto Boal, estudei os livros de Boal e pratiquei Boal até então, fazendo naquela perspectiva de criar as variantes. Qual o processo da arte? Qual o papel da arte no processo de transformação da realidade dada? A arte sempre está aí. Olha que interessante, a gente faz Paixão de Cristo. E o teatro já foi excomungado pela Igreja Católica.
né? Então, qual que é a questão? É se fazer presente e colocar em debate. Não é fazer espetáculo pelo espetáculo na nossa concepção, mas colocar intencionalidade nesse espetáculo. Essas foram as perguntas que me chegaram até agora. Aí eu pergunto para ele, quando que vai terminar essa pandemia? Né? A gente está num processo aí que nem bem saiu da dita primeira onda, veio a segunda onda, e parece que essa onda não sabe se é tsunami ou é marolinha. Então não dá, eu não consigo nem saber se a gente consegue ter uma próxima paixão no próximo ano, no ano que vem, 2021. Então, Jerônimo, está dada uma realidade em que a gente está à mercê. À mercê de quê? Hã? Então está à mercê, né, dos acontecimentos da pandemia. É isso. Se tiver mais alguma pergunta, e a gente está quase estourando o nosso horário. Para não falar que estourou. E eu gostaria de apresentar aí a Rosimeire, né, que está aí no lugar do José Geraldo. Nós trocamos de note, né? E eu estou no lugar de Rosimeire, que fez aí o papel de mediar as perguntas, de trazer a questão das imagens, e a Ana Borboleta, que foi a nossa mediadora, uma facilitadora, outra mediadora, para que a gente pudesse, nesse processo, caminhar um pouco com a nossa história, trocando as nossas experiências e colocando a nossa cara a tapa e o nosso peito para a gente aprender, né, mais com essas pessoas maravilhosas que se inscreveram para essa reunião, para essa live. Foi muito bom para mim. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo abrir os microfones e vamos fazer barulho, todo mundo abrindo o microfone, porque a gente gosta de fazer teatro. As câmeras também! A gente gosta de mobilização, então, câmeras, microfones, no 3, hein, gente? E 1, e 2, e 3, Ei! Valeu! Valeu, obrigado Arlindo, obrigado Maria Sena, Borboleta, Sofia, Soraya, Rose, Thalita, obrigado Pamela, obrigado Paloma, Márcia, Alex, Matheus, quem mais? A Rosilda, o Pedro, Marina, Mariana, e eu não tô vendo mais junto a Raquel.